Olá a todos, muito prazer. Eu me chamo Mariana Vereza, sou bacharel em turismo, sou graduada pela universidade, a antiga faculdade da cidade. Também sou guia regional nacional, fiz curso no CIET e hoje em dia estou estudando um MBA executivo em gestão de pessoas pela faculdade Unileia. No meu dia a dia, eu trabalho desde 2011 como guia de turismo de forma receptiva na cidade do Rio, e os meus escritórios são os mais lindos possíveis, os cartões postais da cidade do Rio de Janeiro, como Corcovado com Cristo Redentor, Pão de Açúcar e a Ilha Fiscal. Quem se gradua, quem se forma em turismo, recebe o nome de turismólogo ou bacharel em turismo. A área de atuação ela é muito ampla, vai desde o planejamento turístico, empreendedorismo, consultoria de turismo, trabalhar nas gestões tanto hoteleiras quanto de bares e restaurantes, casas noturnas, uma infinidade de possibilidades, todas relacionadas com a arte da prestação de serviço e do bem receber. Então, desde 2011, a minha opção profissional foi pelo guiamento, que é de nível técnico, lembrando que o bacharelado é nível superior. O profissional, que é o guia de turismo, ele costuma ser um profissional autônomo, não tendo vínculos empregatícios com nenhuma agência. As agências encaminham ao guia de turismo a ordem de serviço que vai fazer com que este profissional conheça antecipadamente o que foi vendido para o passageiro. O primeiro instante é buscá-lo, seja num aeroporto, seja no porto, seja em qualquer lugar de entrada na cidade, aonde nós vamos dar as boas-vindas, vamos familiarizando o visitante com o que ele comprou, né? Ou seja, fazendo a verificação se está de acordo. O senhor amanhã vai ao Corcovado, ao Pão de Açúcar, teremos um dia muito agradável. Nesse tom, nós vamos conduzindo essas boas-vindas, fazendo com que ele já se sinta acolhido na cidade. No dia seguinte é a entrega do sonho, é exatamente a entrega do pacote turístico que ele comprou. Seja dos atrativos, seja da prestação de serviços como um almoço, um jantar, uma casa noturna, seja como vier indicado nessa ordem de serviço. E, por fim, é o movimento oposto, é a saída desse visitante da nossa cidade, seja para um outro ponto dentro do nosso país para o qual ele vai viajar ou de regresso para a sua cidade de origem, fazendo nesse percurso todo um feedback, sabendo se foi tudo de acordo com a expectativa, porque como guia de turismo, o que nós fazemos muito é a tentativa do encantamento. E o que é o encantamento, gente? É quando nós superamos as expectativas iniciais desse passageiro. Aí nós temos tudo aquilo com o qual nós sonhamos, não é? Que é o brilho nos olhos do passageiro. É com isso que eu trabalho no meu dia a dia. O guia de turismo é, antes de mais nada, o profissional que precisa estar antenado, precisa estar ligado em tudo que está acontecendo. Então, a ferramenta mais do que usual para a gente é a internet, né? Tanto para os veículos de informação, da forma mais ampla possível, né? Seja da notícia de um jornal nacional, seja da notícia que vem de um outro jornal para que você possa comparar e formar a sua própria opinião a respeito de determinado assunto. É também uma fonte de pesquisa para que você esteja sempre também se atualizando em relação aos atrativos turísticos na cidade. O WhatsApp é uma ferramenta de trabalho muito poderosa, porque a maioria dos seus contratantes vão entrar em contato com você por ali, firmando com você a sua disponibilidade de trabalho, o que é o trabalho, sanando suas dúvidas. Acho que todas as tecnologias, de um modo geral, que estão disponíveis para as demais áreas, nós também no turismo nos apropriamos delas. O mercado de trabalho, atualmente, de turismo, ele está em declínio. Após os grandes mega eventos que aconteceram desde 2013, que foi o Encontro da Juventude, que foi a Copa do Mundo e também as Olimpíadas, nós estamos realmente amargurando tempos muito difíceis.
Não tem como a cidade dar conta de uma demanda baixa para o número de profissionais envolvidos. Ou seja, trabalho tem, mas não tem trabalho para todos. Vamos lá, através do Portal Brasil, a informação que eu recebi foi de que no ano de 2016, 6,6 milhões de estrangeiros estiveram visitando o Brasil. Perceba que eu não falei uma cidade em específica, mas o Brasil como um todo. Espera-se para o ano de 2017 um crescimento de 6% em cima desse número de visitantes circulando. Esse número se tomou por base os países que também foram sedes de Olimpíadas e que tiveram esse percentual no ano seguinte. Mas não é o que nós estamos vendo no dia a dia dos brasileiros profissionais de turismo. O turismo como um todo está um tanto estacionado. Eu sugiro que vocês entrem nos sites do governo para que possam perceber as ações que estão sendo tomadas a fim de tentar reverter esse quadro de inércia que estamos vivendo. O que ajuda também nesse momento a fazer com que o nosso mercado esteja vivenciando a inércia são as tarifas muito elevadas da rede hoteleira. As tarifas portuárias no Brasil são uma das mais caras do mundo, então um número muito significativo de navios está deixando de atracar nos destinos do Brasil. E as passagens aéreas também, que se encontram hoje com preços bem menos atraentes. A soma disso tudo é que faz com que o turismo esteja desacelerado para nós. Os salários do turismo, não vou dizer para vocês que é realmente atraente, né? Um estagiário, em média, está recebendo entre 800 a 1.200 reais. E assim como no estágio, os outros salários também vai depender de que região do Brasil você está trabalhando e da natureza da empresa, que porte ela tem, se é pequena, média ou grande empresa. Um turismólogo, ele recebe quase como um estagiário. Por isso, muitas pessoas estão preferindo cursar níveis técnicos, porque aí sim você já vai ter uma valorização melhor do profissional. O guia de turismo, no universo, do mercado, ele é o profissional regulamentado e reconhecido. Ele é uma categoria e por isso já existe uma tabela aonde se paga hoje R$ 80 a hora de um profissional do guiamento, com um mínimo de 4 horas. Porém, nem toda a agência obedece a essa sugestão, a essa tabela, pagando menos ou outras pagando mais. O que também vai diferenciar essas tabelas é se a agência trabalha com um público VIP ou se a outra trabalha mais com um turismo de massa. Eu dei bastante ênfase no salário que o guia recebe, e eu acho que a palavra salário nem é a que melhor se aplica, uma vez que ele não é funcionário da empresa, mas sim o valor que ele consegue perceber em função do seu trabalho. Mas lembrando que é nível técnico. Em termos de bacharelado, aonde as vagas são muitas, aí você já tem uma média salarial que varia. Para vocês terem uma ideia, um gerente de hotel, ele percebe um salário que vai entre R$ 2.800 até R$ 6.200. Um gerente de restaurante, ele já percebe valores em torno de R$ 2.000 até R$ 4.000. Coordenadores de turismo, esses conseguem perceber valores que vão de R$ 2.500 até R$ 6.000. São cargos de gerência, são cargos de coordenação, mas sempre nas áreas ligadas a planejamento, gestão e implantação. Sim, o gerenciamento, ele é em torno do tripé do turismo. A rede hoteleira, alimentos e bebidas, que são os bares, restaurantes, casas noturnas, e também em termos de empresas de transporte. Aí eu sou uma total entusiasta. As vantagens do turismo é porque ainda é uma área que tem muito a se fazer, muito a se pensar. O turismo, de maneira sustentável, de maneira a preservar todas as características e recursos que fazem certo perfil, certa demanda se interessar, esse turismo a gente ainda não tem.
Então, se você está pensando em ir para o bacharelado, você está indo no sentido muito certo, porque ainda tem muito para fazer. É um convite até que eu faço. Se você tem esse entusiasmo, se você tem essa proposta de trazer para a sua cidade, para o seu estado e até mesmo para o seu país o turismo de forma sustentável, bem pensado, planejado, estruturado, então você vai ter um campo cheio de trabalho, farto de trabalho. Outra vantagem, aí já falo mais sobre o guiamento, é que cada dia eu estou com um grupo de pessoas diferentes, eu estou num atrativo diferente, eu estou trocando experiências, é um verdadeiro intercâmbio cultural e não necessariamente só com o estrangeiro, também estou falando do próprio brasileiro. É muito gostoso cada dia você ouvir um sotaque diferente. Você hoje escuta um vixe manhinha, amanhã você está usando um bate, né? Então esse intercâmbio que traz para você e que agrega valores, isso é maravilhoso. Isso para mim são as vantagens de quem trabalha com turismo. E as grandes alegrias é que não tem preço você fazer parte do sonho das pessoas. Você vê esse brilho nos olhos, você perceber que as pessoas de fato estão ali encantadas, se entregando completamente a todos os ângulos que elas fotografam. No final do dia você recebeu um muito obrigada, foi o melhor dia da minha vida. Isso não tem preço. A maior dificuldade hoje é fazer com que o mercado de trabalho leve com seriedade o diploma do bacharel. Porque a grande verdade é que para trabalhar com turismo hoje no Brasil, você não precisa, na maioria dos cargos, ter este diploma. Mas ter o diploma significa sim que você pode crescer mais facilmente dentro da organização para a qual você trabalha. Fazer com que esse diploma seja valorizado hoje no mercado de trabalho, fazendo com que ele seja um pré-requisito, principalmente em quem está ocupando os cargos de gestão, tanto na área pública quanto na privada, isso sim é um grande desafio e seria muito importante para alavancar o nosso turismo de uma forma mais consistente. Na faculdade, o que vai se estudar são matérias de forma afim e as não específicas. Verão, legislação aplicada ao turismo, eventos, agenciamento, planejamento turístico, hospedagem. Vão também estudar sobre os meios de transportes que são utilizados também de forma massificada pelo turismo. E as não afins, economia, história da arte, geografia. É uma área muito ampla de estudo, inclusive com psicologia, uma vez que turismo está ligado às ciências sociais, né? Está ligada à sociedade, ao indivíduo, os seus anseios. Importante no colégio que vocês se dediquem bastante para história, geografia, idiomas e português. A gente tem que dar uma ênfase muito grande para idiomas, porque tanto no colégio quanto na faculdade, os idiomas são vistos de uma forma muito superficial. Então, ter um curso ou uma aula particular que reforce o conhecimento de outras línguas é fundamental. E, se possível, um intercâmbio cultural que consiste na experiência de você viajar para um outro país e passar algum tempo morando com uma família, sentindo a realidade desse local onde você está, experimentando essa cultura, gastronomia, novos hábitos. Isso é de suma importância para quem trabalha com turismo. Quando eu falo com vocês sobre carreira, eu estou falando de alguém que realmente já experimentou diferentes cargos, diferentes funções em diferentes áreas. A minha primeira faculdade, aquela que eu fiz exatamente quando terminei o colégio, foi arquitetura. E eu dizia que se eu não fosse arquiteta, eu ia ser aposentada. Depois de 3 anos de faculdade e cheias de dúvidas se era aquilo mesmo que eu queria fazer, tomei por decisão trancar a faculdade e fui trabalhar com engenheiros. Comecei lentamente a fazer meus próprios projetos e a ter os meus próprios clientes. Durante bem uns 4 anos trabalhei assim. Até que uma grande transformação no cenário político e econômico fez com que o meu próprio cliente não tivesse mais condições
de ficar reformando, de ficar construindo. Então, eu tive que me reinventar e, como eu era uma pessoa muito organizada, fui para o setor administrativo. Trabalhei sempre em cargos de assistente, fosse na gerência, fosse na presidência, na diretoria executiva, e trabalhei assim tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Até que um belo dia, eu trabalhando para um órgão da administração indireta da prefeitura, eles resolveram fazer um concurso público. E não sei se foi da minha cabeça algo positivo ou negativo, mas eu resolvi não fazer. E quando eu tive a chance de voltar, digamos, para o mercado real, o mercado aqui fora, na mesma função eu já não estava mais ganhando a mesma coisa que ganhava antes. Então eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu continuava ganhando pouco dinheiro e só pagando o meu aluguel, ou eu pegaria esse dinheiro e iria investir em alguma graduação. E finalmente ter ali um diploma que pudesse me abrir novas portas. Foi quando eu ganhei uma revistinha onde vinham falando das 10 profissões do futuro e turismo estava lá entre elas. E lendo as descrições sobre o que um turismólogo viria a fazer, por que era considerada a profissão do futuro, eu me vi ali. E tomei coragem, fui fazer um novo vestibular e, para minha surpresa, passei. E foi uma grata felicidade, porque aí passei a ter contato com excelentes profissionais, os meus professores foram grandes mestres, que me inspiraram, que me ensinaram boa parte do que eu sei hoje e que também ainda hoje são meus amigos e continuam me estimulando e são parceiros meus de trabalho e foram fundamentais para que eu, mais uma vez, pudesse, então, ter uma chance de não desistir, de não migrar para algo diferente. Desde a minha formatura, eu decidi que iria beber dessa fonte. Falei, não vou migrar, vou continuar e vou usar todo o meu conhecimento. Transitei por vários setores do turismo, tanto em agenciamento, tanto em empresas de transporte, quanto em agências de pedagógico, mas em nenhuma delas eu de fato me encontrava. E aí, eu durante a faculdade, eu peguei uma sugestão de uma professora muito amiga minha hoje, em que ela disse que tudo aquilo que a gente pudesse fazer em paralelo à faculdade, mas que trouxesse também para a gente conhecimento, que pudesse em algum momento ser útil, era importante. E ela citou o curso de guia de turismo. Então, eu fui fazer esse curso, foram 6 meses de curso, e eu, uma vez insatisfeita nas outras áreas do turismo, eu resolvi utilizar essa que até então eu não tinha experimentado. Ah, gente, aí eu me achei. Agora é a minha cachaça. Guia de turismo é a minha cachaça, é aonde eu saio para trabalhar com prazer e aonde eu volto para casa mais feliz do que quando eu saí. A personalidade de quem vai trabalhar com turismo, de antemão, tem que começar pelo não preconceito. Aí você vai me dizer, Mariana, é impossível não se ter preconceitos. As pessoas têm de alguma natureza. E eu vou te responder, comece a trabalhar isso dentro de você de alguma forma. Porque quem trabalha com turismo, trabalha com pessoas de diversas naturezas, de diversos lugares, diversas culturas. E é muito importante que você tenha dentro de você tudo isso de uma forma muito natural, esse lidar com pessoas. Proatividade em qualquer área é vital. Da mesma forma que você ter um olhar voltado para a inovação também é muito bem-vindo. O que eu quero dizer com isso? Empreendedorismo, isso está em alta também. Então treine a sua personalidade para estar sempre aberta às novidades, a novos nichos de mercado, ao novo. Outra coisa que é muito importante é ter bom humor. Afinal de contas, vamos lembrar que nós estamos entregando sonhos, não é? Mas o bom humor não significa, gente, ficar contando piada e rindo da própria piada.
Bom humor é, acima de tudo, levar leveza para momentos que podem ser difíceis na operação, no dia a dia, porque o guia de turismo nem sempre vai ter tudo perfeito. Vai ter o dia que você vai chegar e vai ter uma fila enorme. Como fazer com que o seu cliente perceba essa fila de uma maneira mais tranquila? Com o bom humor. Bom humor é sempre muito bem-vindo, tá bom? Mas com parcimônia, com bom senso. E, acima de tudo, ter uma personalidade capaz de se doar. Trabalhar com turismo é doação o tempo inteiro, do seu conhecimento, do seu tempo, das boas vibrações e energia. E a grande recompensa é que você recebe isso tudo em dobro. Durante a faculdade, o filme que me marcou foi O Senhor das Moscas, um filme que fala muito sobre a natureza humana. E os itens principais de análise sobre esse filme são liderança, motivação e atitudes em grupo. Vou lembrar a vocês que turismo nós falamos nós, nunca falamos eu, porque turismo é uma engrenagem, tudo precisa funcionar, tudo tem sua importância e seu valor. Então não importa se você é só o recepcionista ou o mensageiro, não importa a sua função. Se você está inserido no turismo, você é importante. Então esse filme, ele de uma maneira muito forte mesmo, vem chamar a nossa atenção sobre este comportamento. O que uma má liderança pode causar? Isso tudo faz com que a gente reflita mais e possa ponderar as nossas próprias atitudes e comportamentos. Então fica a sugestão. Aqueles que tiverem curiosidade, esse filme pode ser que faça vocês refletirem também. Sobre turismo, eu diria para vocês entrarem nos sites que são oficiais do governo, para que vocês possam começar a perceber quais são as ações que o governo vem trazendo, né, para o nosso mercado, quais são as ações nacionais, as ações estrangeiras, e assim, dentro já deste contexto, vocês irem se familiarizando com as diretrizes que são dadas para o Brasil no segmento de turismo. Embratur, Portal Brasil, também é interessante que vocês possam entrar em sites como o iGovSP, que vai falar do empreendedorismo público. A Vetor Brasil é uma empresa que faz a ponte entre a pessoa que não é do setor público com o setor público, ou seja, se você mesmo sendo um jovem, se você tem um bom projeto que possa alavancar o turismo na sua região, a Vetor Brasil é uma empresa que pode fazer com que você entre em contato com prefeituras, com outros municípios, que possa se encaixar perfeitamente. Quem sabe você já não é um empreendedor nato. A minha dica para vocês que estão nesse momento de escolha profissional é que não se cobrem tanto. Façam suas pesquisas, muitas possibilidades de mercado, mas nada é tão definitivo. Façam suas escolhas com um embasamento, com alguma propriedade, em cima daquilo que de fato vocês são motivados, aquilo que naturalmente causa essa motivação em vocês. A chance de vocês ingressarem numa instituição que possa dar retorno para vocês de satisfação é muito grande. Agora percebam se a satisfação vai estar associada ao salário que você pretende receber. Então, nas suas pesquisas mercadológicas, incluam também uma média salarial. Que estado no Brasil paga melhor? Será que você está disposto a morar em outra cidade depois de formado? Ou até mesmo de país? Será que a sua área envolve grandes investimentos? Tudo isso vai fazer parte da sua escolha para que você não se frustre lá na frente. Quem vai ser o profissional do turismo é aquele que está intimamente ligado na satisfação do lidar com as pessoas, na entrega desses sonhos, em ser o guru das pessoas que estão viajando. Porque em termos salariais, a gente já sabe que não são os melhores. Então, vocês também têm que verificar o que é mais importante para vocês. Então, minha gente, eu vou me despedindo aqui, esperando ter podido contribuir um pouquinho nesse momento em que vocês se encontram. Também queria agradecer a Regis Trachtenberg pela oportunidade e espero que aqueles que escolham pela profissão de turismo
que sejam meus colegas e que a gente possa trocar boas figurinhas. Boa sorte e até a próxima!